Você se lembra do cheiro do dinheiro novo saindo do envelope de pagamento? E você lembra do medo que vinha junto com ele? Se você viveu o Brasil dos anos 80 e início dos 90, você sabe que o dia do pagamento não era um dia de festa, era o dia da largada. Era o início de uma maratona desesperada contra um inimigo invisível, mas que a gente sentia no bolso a cada hora que passava: o dragão da inflação. Hoje, a gente reclama quando o tomate sobe 50 centavos de uma semana para outra, mas eu quero te convidar para voltar no tempo comigo. Fecha os olhos um pouquinho. Tenta lembrar da sensação de ter um maço de notas na mão. Cruzeiros, cruzados, cruzados novos, já nem sei mais qual era a moeda da sua memória mais forte. E saber que aquele dinheiro era como gelo no sol do meio-dia. Ele estava derretendo. Se você recebesse seu salário às 9 da manhã de uma sexta-feira e deixasse para ir ao mercado no sábado de manhã, meu amigo, você já tinha perdido parte do seu suor. O seu trabalho valia menos. A inflação de 40%, 50%, às vezes 80% ao mês não era um número no jornal. Era o leite que você não conseguia mais comprar para o seu filho. Por isso, a cena que definiu a nossa geração não foi um grande evento político em Brasília. A cena que definiu quem nós somos foi a porta do supermercado no dia 5 ou no dia 20. Lembra disso? As filas se formavam antes mesmo da loja abrir. Mulheres com bolsas grandes, homens com a cara cansada depois do expediente, aposentados segurando a pensão com força. Havia uma tensão no ar. Não era um passeio de compras, era uma missão de abastecimento. Era uma guerra. O brasileiro desenvolveu nessa época um sexto sentido, uma espécie de radar para a sobrevivência financeira. A gente aprendia a ler os sinais. Se o gerente do supermercado estava cochichando com o estoquista, era sinal de que o preço do óleo ia subir. Se a prateleira do feijão estava muito cheia, é porque o preço novo ainda não tinha chegado. Se estava vazia, é porque já era tarde demais. Neste vídeo, nós vamos entrar juntos, mais uma vez, naquele supermercado caótico dos anos 80. Vamos ouvir de novo o barulho que assombrava os nossos sonhos e vamos relembrar as estratégias malucas que a gente usava para tentar garantir o almoço e o jantar do mês seguinte. Bem-vindo de volta ao Brasil da hiperinflação. Bem-vindo ao Brasil que vivemos. Assim que as portas de ferro se levantavam, a multidão entrava, e o que a gente encontrava lá dentro não era a organização asséptica dos mercados de hoje, era um campo de batalha. A primeira coisa que golpeava a gente era o visual. As gôndolas eram diferentes, vocês lembram? Não tinha essa variedade infinita de marcas. Eram 3 ou 4 tipos de sabão em pó, 2 marcas de óleo de soja que vinham naquelas latas de metal que a gente furava com a faca, e olhe lá. Mas o que marcava mesmo era a quantidade. Quem podia não comprava 1 quilo de arroz, comprava o fardo. Não levava 1 litro de óleo, levava a caixa. O carrinho de supermercado da hiperinflação era uma torre de Babel, um monumento ao medo da escassez. A gente empilhava as coisas de um jeito que desafiava a gravidade, porque a regra era clara: se você tem dinheiro na mão agora, compre tudo o que puder carregar. Amanhã pode não dar. E no meio dessa correria, entre carrinhos batendo nos calcanhares e gente se espremendo nos corredores estreitos, havia um som: a trilha sonora oficial da hiperinflação brasileira. O tec, 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 a maquininha de remarcar preços. Aquele som era o anúncio do nosso empobrecimento em tempo real. Era uma cena que beirava o surrealismo. Você entrava no corredor de produtos de limpeza e lá estava ele, o funcionário com a etiquetadora vermelha na mão, trabalhando numa velocidade impressionante. Ele ia colando as etiquetas novas com preços mais altos sobre as etiquetas velhas. Às vezes, você pegava um produto na prateleira, um pacote de bolacha, por exemplo, e ele parecia mais grosso numa ponta. Você ia ver e tinha uma crosta de 5, 6, 7 etiquetas coladas uma em cima da outra. Era a arqueologia da inflação. Se você tivesse paciência de descolar uma por uma, você via a história da desvalorização da massa-moeda ali, na sua mão. E aí, começava o esporte nacional da época, a corrida contra o remarcador. Era uma cena tragicômica. O funcionário começava a remarcar o corredor lá na ponta, nos enlatados. A notícia corria pelo mercado como um rastilho de pólvora. Eles estão remarcando a seção de mercearia!
De repente, você via mães de família, senhores de idade, engravatados, todo mundo correndo com seus carrinhos para chegar na prateleira antes do rapaz da maquininha. Se você conseguisse pegar o pacote de macarrão com a etiqueta velha, era uma vitória. Você se sentia ganhando uma medalha olímpica. Você tinha vencido o sistema, pelo menos por alguns cruzeiros. Havia uma tensão real entre os clientes e esses funcionários. E aqui eu quero fazer uma justiça histórica. O rapaz da remarcação era tão vítima quanto nós. Ele ganhava mal, também sofria com a inflação e ainda tinha que aguentar a cara feia e as reclamações dos clientes o dia inteiro, como se a culpa fosse dele. Se você foi um desses remarcadores nos anos 80 ou 90, deixe aqui nos comentários a sua história. Nós sabemos que não era fácil. Para sobreviver nesse ambiente hostil, o brasileiro teve que virar especialista em logística e finanças, mesmo sem nunca ter pisado numa faculdade. A primeira grande mudança cultural foi a compra do mês. Hoje em dia a gente vai ao mercado toda semana, compra o que precisa para os próximos dias. Naquela época, esquece. A compra do mês era um evento sagrado. Era o momento de transformar todo o seu salário em mercadoria física o mais rápido possível. Isso criou uma arquitetura nas nossas casas. Quem tinha um pouco mais de condição, investia num item que era símbolo de status e sobrevivência, o freezer horizontal. Aquele trambolho branco que ficava na área de serviço ou na garagem. As famílias compravam peças inteiras de carne, quilos e quilos de frango e congelavam tudo. Ter um freezer cheio era a única segurança que a gente conhecia. Era a nossa poupança. Se o governo mudasse a moeda, se o banco quebrasse, se o mundo acabasse, pelo menos a gente tinha carne moída garantida por 3 meses. E quem não tinha freezer? A gente se virava. A despensa era abarrotada de produtos não perecíveis. Latas de óleo, pacotes de arroz, feijão, macarrão. A gente estocava papel higiênico como se fosse ouro. E de certa forma era. Essa cultura do estoque gerou hábitos que muita gente mais velha tem até hoje. Você conhece aquela sua tia ou avó que mora sozinha, mas tem 10 pacotes de açúcar no armário? Isso não é exagero, isso é trauma. Isso é a memória muscular da hiperinflação dizendo para ela que é melhor ter do que faltar. Outra estratégia era a divisão de tarefas. Ir ao mercado sozinho era ineficiente. As famílias iam em bando. O pai ficava na fila do caixa para garantir o lugar, porque a fila demorava horas. A mãe ia com um carrinho para os perecíveis e o filho mais velho ia com outro carrinho para os produtos de limpeza. A gente ocupava o supermercado. E tinha a questão do pagamento. Vocês lembram do cheque pré-datado? Aquilo era a nossa tentativa desesperada de jogar a inflação para o futuro. Moço, posso fazer um cheque para o dia 30? A gente tentava ganhar 10, 15 dias de fôlego, torcendo para o salário cair na conta antes do cheque bater. Quantas noites de sono a gente perdeu pensando se o cheque ia voltar ou não. O cartão de crédito era coisa de rico, e mesmo assim ninguém queria usar, porque os juros eram pornográficos. O negócio era dinheiro vivo, cheque ou o famoso fiado na mercearia do bairro, onde o dono anotava tudo numa caderneta engordurada. A relação de confiança valia mais que a moeda nacional. Como os preços mudavam todo dia, os produtores e os donos de supermercado entravam em conflito. O produtor de leite não queria vender pelo preço de ontem, porque ele ia ter prejuízo. O dono do mercado não queria pagar o preço de hoje, porque achava abusivo. O resultado? O produto sumia da prateleira. Quem lembra das filas para comprar leite? A gente acordava de madrugada para ir na padaria ou no supermercado, porque sabia que o caminhão do leite ia chegar. E quando chegava, era limitado, só 2 saquinhos de leite por pessoa. E lá ia a mãe, o pai e os filhos para a fila, para cada um poder pegar 2 saquinhos e garantir o café da manhã da semana. Aconteceu com o leite, aconteceu com a carne, aconteceu até com o boi gordo no pasto, que os fazendeiros se recusavam a vender. Vocês lembram da crise da carne? A gente começou a comer umas coisas estranhas, carnes importadas de lugares duvidosos, ou simplesmente trocava a carne pelo ovo por meses a fio. E foi nesse cenário de caos que surgiu um dos momentos mais bizarros e marcantes da nossa história. O Plano Cruzado, em 1986, e os famosos fiscais do Sarney. O governo congelou os preços na marra, de um dia para o outro tudo tinha que custar a mesma coisa. E o presidente José Sarney foi para a televisão e convocou a população. Eu convoco a cada um de vocês para ser um fiscal dos preços.
O brasileiro, que já estava saturado de sofrer, levou aquilo a sério. Foi uma catarse coletiva. De repente, donas de casa, estudantes, aposentados, todo mundo andava com a tabelinha da Sunab, o órgão do governo, debaixo do braço. O supermercado virou um tribunal. Se o gerente tentasse vender 1 quilo de feijão por 1 centavo acima da tabela, o tempo fechava. A gente viu cenas inacreditáveis. Cidadãos comuns dando voz de prisão para gerentes de hipermercados. A polícia chegando, a televisão filmando e o povo aplaudindo enquanto o gerente era levado na viatura. Parecia que finalmente a gente tinha o poder. Parecia que a inflação ia acabar na base do grito e da fiscalização popular. A gente se sentiu importante. Mas, como tudo naquela época, a ilusão durou pouco. O congelamento segurou os preços na marra por alguns meses, mas gerou a maior escassez que a gente já tinha visto. O produto tinha o preço tabelado, mas não tinha na prateleira para vender. Surgiu o ágio. Você queria comprar um carro, o preço oficial era X, mas para levar o carro, você tinha que pagar XA por fora, por baixo do pano. A festa dos fiscais do Sarney acabou em ressaca, e a inflação voltou com ainda mais raiva, galopando para números inimagináveis no final dos anos 80 e início dos 90. Viver assim não era apenas difícil para o bolso, era exaustivo para a cabeça. A hiperinflação causava um dano cognitivo na gente. A gente perdeu a noção de valor das coisas. Quanto custa um cafezinho? Hoje você sabe, 4, 5 reais. Naquela época ninguém sabia. Podia ser 100 cruzeiros na segunda-feira e 150 na sexta-feira. Isso gerava uma ansiedade constante. Você via algo na vitrine que você queria muito, sei lá, um par de tênis novo. Você tinha o dinheiro hoje, mas você pensava, se eu não comprar agora, amanhã eu não compro mais. Isso matava o planejamento, matava o sonho de longo prazo. A gente vivia no imediatismo absoluto. O futuro era no máximo até o final do mês. A gente virou especialista em fazer contas de cabeça, cortando zeros. Corta 3 zeros aqui, divide por 1000 ali. Veio o cruzeiro, depois o cruzeiro novo, depois o cruzado novo, voltou o cruzeiro, veio o cruzeiro real. Era uma sopa de letrinhas e números que deixava qualquer um tonto. As notas de dinheiro velhas eram carimbadas com o valor novo porque a Casa da Moeda não dava conta de imprimir dinheiro na velocidade que a inflação comia o valor dele. A gente pegava uma nota de 1000 cruzeiros que tinha um carimbo redondo no canto dizendo que agora ela valia 1 cruzado. Era uma bagunça institucionalizada. E tem outra coisa que dói lembrar, mas é verdade. A inflação corroía também a nossa honestidade, o nosso senso de comunidade. Era cada um por si. Se você visse alguém remarcando um produto errado para menos, você ficava quieto e levava 10 unidades. A gente tentava levar vantagem em tudo, não por maldade, mas por desespero. A lei de Gerson nunca foi tão forte quanto na fila do supermercado da hiperinflação. Isso deixou cicatrizes. Até hoje, quando eu entro no mercado e vejo alguém remarcando um preço, meu coração dá uma acelerada. É involuntário. Quando eu vejo a notícia de que a inflação subiu um pouquinho, eu já penso em encher o tanque do carro. Nós somos uma geração traumatizada por esses números. A gente ri hoje, conta como causo, mas quem viveu sabe o peso que era carregar aquele fardo todo dia. E então, depois de décadas dessa loucura, depois de tantos planos econômicos fracassados, de tantos ministros da Fazenda que viraram piada, de tanto sofrimento, veio o dia em que o barulho parou. 1º de julho de 1994, o dia em que o real entrou em circulação. Eu lembro da desconfiança. Ninguém acreditava que ia dar certo. Ah, é mais uma moeda que vai durar 6 meses. A gente pegava aquela nota verde de R$1 com a imagem do beija-flor e achava bonitinha, mas não botava fé. Mas os dias foram passando. 1 semana, 2 semanas, 1 mês. E você ia na padaria e o pãozinho continuava custando a mesma coisa. Você ia no mercado e o preço do arroz não tinha mudado. Foi uma sensação estranha no começo. Parecia que estava faltando alguma coisa. Estava faltando o tec-tec-tec. A maquininha de remarcar tinha sido aposentada. Aos poucos, a gente foi reaprendendo a viver. A gente reaprendeu a sonhar. Pela primeira vez em décadas, o trabalhador brasileiro podia guardar um dinheirinho.
E saber que no mês que vem, aquele dinheiro ainda valeria alguma coisa. As pessoas começaram a comprar coisas a prazo, em prestações fixas. Isso era ficção científica nos anos 80. A estabilidade econômica foi a maior conquista da nossa geração. E ela não foi dada de presente por nenhum político. Ela foi conquistada no lombo de cada brasileiro que aguentou as filas, que fez as contas, que estocou comida, que sobreviveu ao caos. Nós sobrevivemos à hiperinflação. Nós somos veteranos dessa guerra maluca. E é por isso que esse canal existe, porque a gente não pode esquecer. A gente precisa contar para os mais novos, que já nasceram na época do real, que um dia a gente teve que correr dentro do supermercado para garantir o jantar. Não para assustá-los, mas para que eles valorizem a estabilidade que tem hoje e para que a gente nunca mais deixe aquele dragão voltar. E você, qual é a sua história mais louca no supermercado daquela época? Você já brigou por um pacote de fraldas? Já viu alguém ser preso por causa do preço do feijão? Você era o remarcador de preços? Deixa aqui nos comentários. Vamos transformar esse espaço na nossa área de descompressão, no nosso arquivo vivo da memória brasileira. Eu sou o Thiago Silva e este é o Brasil que vivemos. Se você gostou dessa viagem no tempo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a nossa história é riquíssima e nós temos muito o que relembrar. Até o próximo vídeo.